Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Hoje nós temos um tema legal, uma coisa que a gente faz todo dia, todo dia, todo dia. Nossa conduta. Conduta é um negócio profundo. É que a gente faz. A gente tem tanta coisa na cabeça que a gente não para pensar, né? Nem o que a gente fala, nem o que a gente lê. Muitas vezes, né? Geralmente é assim. E a nossa conduta, né? Como é que eu me conduzo? Qual é a conduta correta? E a conduta, o que tem a ver a conduta com o meu destino? Destino não nessa coisa profética. Porque tem dia, todo mundo já vem com o destino pronto, já falamos aqui no Vida Inteligente, vocês podem acessar, né? Pesquisa aí e vai ver o que nós falamos sobre destino. Mas a nossa conduta pode mudar o nosso destino? Destino que eu digo não é uma coisa fixa nem nada, isso é muito relativo. Assisto esse programa que eu estou falando, nós vamos discutir mais ainda, né? Mas tem alguma relação, conduta e destino? Já já nós vamos ver isso, eu vou ler a sinopse para vocês daqui a pouquinho, da mala direta que os que estão inscritos devem ter recebido. Mas vou trazer aqui meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. Como é que você está, Jorge? Tudo bem? Ele está sorrindo, rapaz. O que aconteceu com o homem? Ele já entra sorrindo, que ele não era assim, vocês lembram? Não Aquele era. sisudão, assim, tudo Eu era então. mais sisudo, Então, tá vendo? Tá Deve bom. ser iniciação. Deve ser iniciação que está fazendo isso com você. Eu acho que não, porque eu não comecei a iniciação ainda, eu ainda estou me preparando como peregrino, né? Tem Mas você 40... já não fica tão ruborizado. É legal, todo mundo vai reparar. Antes a gente falava alguma coisa assim, você ficava... Eu sou peregrino há 40 anos já, né? Nesse caminho que eu escolhi, né? E aí, Tá tudo bem? tudo ultra, super, hiper, cento e tantos por cento. Não quero saber, vamos em frente, tá tudo como é o tem que eu que ser. digo, Flávio. A gente podendo estar aqui conversando, respirando, com saúde, podendo andar, sabe? Isso aqui, pô, isso é fantástico, isso é uma dádiva, isso é maravilhoso. O que precisa mais do que isso, rapaz? Não, assim, o que é super, assim, o hiper, ultra maravilhoso é que a gente pode viver a vida como ser humano todos os dias e propiciar a cada um de nós aquela insubstituível aquisição de conhecimento do dia a dia, que é a razão da própria existência, né? Então, isso torna a vida absolutamente maravilhosa, né? Absolutamente legal maravilhosa. isso aí. Já estão tendo insights aqui do que nós vamos conversar hoje. Isso tem muito a ver, mas nós já vamos já já. Então, antes da gente entrar no assunto aqui, eu vou ler a sinopse, que é legal aí para aquelas pessoas que não sabem o que nós vamos falar, e nem nós sabemos o que nós vamos falar, né? Não. Então é legal. O bom é que a gente fica, nós dois ficamos na expectativa do que vai rolar, né? Então isso é bacana. É bem isso. Acho que é por isso que eu nunca tive coragem de assistir nenhum programa. Né? Então, mas eu assisto de vez em quando e fico atento, assim, bacana. Deixa eu ver aqui, cadê? Deixa eu ler. É isso aí. Conduta é uma manifestação do modo como um indivíduo ou grupo se comporta perante a sociedade, tendo como base as crenças, culturas, valores morais e éticos que seguem. Normalmente, esta manifestação está relacionada com a maneira que alguém se comporta, podendo esta ser uma manifestação boa, uma conduta positiva, ou má, conduta negativa. Assim, essas manifestações são formas de expressão de uma conduta social. Destino indica um fim ou resultado de uma determinada ação. É sinônimo de sina, fado, sorte, futuro, fatalidade, fortuna. Significa também direção ou rumo. E aí fica a pergunta que vocês viram que foi formulada e que vamos desenvolver isso aqui hoje. Existe relação entre conduta e destino? É isso que nós vamos falar aí. Então, senhor Jorge Antônio Ouro, deixa eu voltar aqui. Sim, senhor, seu Eustáquio. É interessante, aí, quando você estava falando no começo, que eu falei, por exemplo, eu com a idade que eu estou hoje, um septuagenário, olha que palavra bonita, né? Septuagenário, você tem que fazer um movimento bucal aqui, que é bacana. A gente vai tendo, não sei se é por causa dos estudos, por iniciação, o estudo da iniciação, essas coisas todas,
você vai tendo um nível de consciência, você vai vendo que a sua conduta começa a mudar. Quanto mais maduro você fica, vamos chamar assim, a tua conduta muda. É interessante isso aí, a gente observa. Né? Porque, Óbvio. como eu me questiono, que você já falou que eu me cobro muitas vezes assim, né? E eu estou me vigiando para. Toda vez que essa coisa vem, essa cobrança vem, eu falei, opa, o Jorge já me chamou a atenção aí para não ficar. Então eu já transmuto esse negócio. Então, mas parece que a gente tem mais consciência, né? Ah, se eu soubesse isso antigamente, eu já não teria aquela conduta e toda essa coisa. Né? Você lembra daquele nosso grande amigo irmão Celso Agostinho? Ou, se não lembra, quem é que não pode esquecer dele? O Celso, então, é uma criatura excepcional, né? E dedicou a vida dele inteira à iniciação, ao trabalho, à dedicação pelos outros, a tudo que é coisa assim, uma vida dentro dos preceitos do bem, do bom e do belo. E o Celso daí terminou o trabalho dele no cenário humano tem, sei lá, acho que 1 ano mais ou menos, né? Talvez um pouco menos ainda, né? E aí eu conversando com ele uma vez, tipo uns 2 anos antes, daí ele assim, e eu achei muito estranho, né? E o Celso eu conhecia desde 1985. Aí ele assim, sabe, Jorge? Ele fala, Celso, a gente chamava ele de Celção. Fala, Celso. Ele assim, você sabe que daí agora, depois de todo esse tempo, eu consigo pensar antes de fazer as coisas. Olha só que interessante. Não, veja, um iniciado, né? Uma vida inteira, e ele saiu de cena humana com 80 e poucos anos, né? Então, vamos supor que ele estivesse com 80 quando conversou comigo. Então, uma vida, 80 anos solares, uma vida de 80 anos dedicada ao estudo, e ele era profundo conhecedor. O Celso é o maior tradutor, o cara que mais conhece Rosso de Luna. Rosso de Luna, sim, senhor. Sabe? O cara respeitadíssimo, né? E aí, então, ao longo dos seus 80 anos de dedicação à humanidade, ele disse, não, agora eu estou começando a pensar antes de fazer as coisas. Veja que o negócio, assim, às vezes a gente diz, tem que pensar antes de falar, tem que pensar antes de fazer. Falar é simples. Agora transformar isso em uma mecânica mental a ponto de moldar o caráter é isso, porque sabe que caráter é quando você entalha um caminho, por exemplo, você tem uma madeira e você vai entalhar alguma coisa, aquele entalhe é um caráter, é uma marca, é um sulco, né? Então, o caráter do ser humano é aquele caminho onde flui o rito normal, onde você age naturalmente. Você age como você dá o comando, né? Vamos supor que o comando ele precisa seguir uma estrada até ser exteriorizado. Essa estrada que ele vai seguir até ser exteriorizado é o caráter. Então, caráter são as linhas através das quais fluem todos os comandos, emoções, ações, pensamentos, essas coisas assim. Então, moldar o caráter de alguém é uma coisa não simplex, é uma coisa complexa, né? E no caso daí do Celso, ele dedicou a vida inteira para ele ter consciência que o caráter dele estava tão moldado que tudo que ele fazia, pensava ou sentia, ele conseguia controlar antes do exercício da vontade. Bom, achei interessante isso aí, porque já foi tema do nosso programa aqui sobre caráter, mas vamos reiterar aqui o que você falou. Caráter muda o caráter? Lógico. É mesmo? Assim, você sabe dirigir, né, Grego? Dirigir carro, né? Sim. Sim. E quando você está dirigindo, você tem que pensar, vou trocar de marcha, vou frear, não. No começo, né? Sim, né? Você fica preocupado. Não, lógico, porque você está adquirindo conhecimento. Chega um ponto em que aquele conhecimento ele leva à prática, leva à experiência, e tudo aquilo se torna instintivo. Dirigir é instintivo, automático. A gente chama de automático, mas é instintivo. Então, o que acontece? Aquilo você executa tantas vezes e com tal frequência que passa a ser uma inteligência instintiva que faz parte de você. Então, você pode estar conversando, ouvindo música, ou pensando em outra coisa qualquer,
e você está dirigindo na faixa, dirigindo, prestando sim. atenção. Às vezes você percorre um trecho que você nem lembra como é que você percorreu esse trecho. Perfeitamente. Inteligência instintiva é ao máximo de refinamento. Por quê? Porque tem canais já prontos, né? Então, os instintos, como se fossem, são sensores, né? Os sensores que te dizem como é que o meio está andando, eles vão dando o norte da coisa em si. Sim. O caráter é a mesma coisa. Então, se você pega a criança e o caráter dela está por ser construído, as marcas que ela vai observar do meio, com os pais, as próprias tendências, o aprendizado, conversa na escola, conversa profissional, é que ele define a maneira de agir. Então por isso fala assim, essa pessoa é um mau caráter. Foi o que eu ia falar agora. O que é um mau caráter? É que o entalhe através dos quais fluem as decisões e os atos são errados. Por quê? Porque em algum momento aquele entalhe foi construído erradamente, foi colocado em prática erradamente, virou um hábito. Se virou um hábito, moldou o caráter. Se moldou o caráter, moldou o destino. Olha aí, ó. É interessante. Porque as ações do ser humano é que moldam o seu destino. E a pensei que era ação alguma coisa humano... nata, porque tem o que a gente chama no jargão popular, assim, o cara é sangue ruim, né? Parece que a pessoa nunca muda, né? Então parece que é uma coisa... Não existe ninguém assim, não existe, né? Pelo visto. Não. Então eu posso o mau caráter, eu posso ser um bom caráter daqui, ó. O mau caráter é um ser humano que tem um caráter não adequado à Dharma, à lei. Mas no determinado momento, depois, passado algum tempo, ele pode mudar esse caráter? Lógico, a qualquer momento, né? E aí, assim, lembra a gente deu o exemplo do carro agora? Sim. Então, o carro, quem te move na hora que você está dirigindo é a inteligência instintiva, né? O mau caráter, não a pessoa, mas o caráter não adequadamente engendrado em cada um, em qualquer ser humano, é porque daí é delegado à inteligência instintiva responder pela própria pessoa. Então, aquele caráter está mudado de uma maneira que ele vai agir de uma maneira assim, mal educada, cristalizada, grotesca, bruta, qualquer coisa assim, né? Ou sem elegância, sem finesse, né? Sem fraternidade, e aquilo está moldado, e a razão dele, e o que se aproxima da razão, que é a vontade, não exerce uma crítica sobre o ato. Então, ele fala assim, vou tacar uma pedra, vou jogar uma pedra na vitrine dessa loja. Se abaixa, pega a pedra, junta e joga, e acha super engraçado, né? Agora, entre ele pensar, ou entre o impulso de vou jogar uma pedra na vitrine, ele vai ter que jogar, vai ter que pensar, vai querer fazer, aí vem o comando para o corpo tem que se abaixar, pegar a pedra, né, se levantar, usar a força necessária, mirar, né, fazer o movimento de jogar, né, contemplar o resultado e se divertir com aquilo. Então, tem um milênio para que isso aconteça, né? E aí a razoabilidade, a maturidade, a consciência, a vontade daquele ser humano, ela está cruzada, né, braço cruzado, olhando aquele caráter que foi entalhado baseado na emoção mais densa ou nos instintos que se divertem em quebrar a vitrine alheia. Má conduta. Essa é o que a gente chama de má conduta. Isso é má conduta, né? Então, não é que ele é falho, esse ser humano que pratica a má conduta, é que ele não exerce o dever de conter o impulso que levaria à má conduta. Quem que não gostaria de jogar pedra numa vitrine? Todo moleque já quis isso, todo né? Moleque já quis isso, todo moleque já fiz isso um monte. Ué, não é? Agora, você está adulto e assim, jogar pedra na vitrine era divertido quando você era moleque, e é tão divertido agora, só que agora você sabe... Só que eu já me contenho, eu não vou fazer, porque eu sei que não posso fazer isso aí, né? Exatamente. Naquela época, o teu caráter era dedicado aos caminhos da diversão impúbere. Vou fazer porque é divertido, não importa se eu vou magoar alguém,
quebrar o patrimônio de alguém, né? E alguém vai Verdade. passar e cortar o pé no caco de vidro. Não, eu não penso nisso. Por quê? Porque quem dirige o meu ato, né, é o meu instinto. Então, o meu caráter é voltado à diversão mais instintiva, né? Ou o meu caráter é voltado à emoção mais instintiva. Só que é natural que o ser humano evolua e adquira consciência, maturidade. O que ele faz? Ele entalha contenções de caráter. Então, aquele entalhe que fazia a coisa ser divertida ainda existe. Só que daí você diz assim, não vai por esse caminho, vou por esse outro caminho. Você passa em frente à vitrine, você se lembra, puxa, quando eu era moleque, como eu joguei pedra em vitrine. E daí Nossa, você se diverte um monte rindo sozinho, né? claro. O que não significa que daí você vai pegar um paralelepípedo e vai jogar na vitrine agora, porque você é maior e em vez de jogar pedra, você pode jogar paralelepípedo. Não, você reconstruiu o teu caráter. Isso é consciência. Agora, você está me levando para a infância, né? E Eu quer aprontei ver, tudo não, isso aí. e Nossa quer ver Senhora. uma coisa, não, todo mundo, né? E quer ver uma coisa que é interessante? Aí você jogava pedra quando era criança, ninguém falou para você, não joga, e você também não aprendeu. Começou a jogar pedra quando era adolescente, começou a jogar pedra, continuou jogando pedra quando era adulto jovem, continua jogando pedra agora que é um adulto maduro, né? O tipo de cobrança que o dono da loja faz com relação ao moleque é um. O tipo de cobrança que o dono da loja faz com relação ao adulto é outro. O dono da loja é a lei. Tá. Quanto mais consciência tiverdes, maior será a tua responsabilidade sobre o ato. É interessante, porque você É? está você tá falando isso aí, e eu apontei um monte. Eu fui o cara da má conduta mesmo, má conduta. Nossa Senhora, tenho plena consciência. Nossa, o que eu fazia? Mas é interessante, veja só, eu e a minha turma, que a gente tem contato até hoje, 60 e tantos anos de amizade, isso é maravilhoso, isso é pouca gente que tem isso, né? Mas somos todos homens de bem, com rara exceção, um ou dois se perderam aí, vamos dizer, dentro do livre-arbítrio deles. Mas nós, dentro das nossas más condutas, né, vamos dizer assim, nos transformamos em homens de bem. A que você atribui, vamos dizer, me dê uma explicação, e eu não tinha consciência nenhuma de mudança de consciência, o escambau, tudo isso aqui. Era uma coisa que tinha que descambar, vamos dizer. Se eu tinha má conduta, apesar de todos nós tivemos uma educação, nossa, fomos privilegiados, pais excelentes, puderam nos fornecer as melhores escolas, a educação, tudo isso aqui, mas nós éramos má conduta. Não sei por que a gente aprontava, quebrar vidraça, derrubar árvore, estourar caixa de correspondência, fazer, você não faz ideia, né? Criminosos, meliantes, vamos dizer. Hoje seriam presos, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Mas então, como é que aqui você atribui essa mudança que influenciou no nosso destino? Uma má conduta que teria que ter influenciado no destino, vamos dizer. Nós viramos todos. Mas veja que tem um Como é, aspecto como é que muito se interessante. explica essas questões aqui? Veja que tem um aspecto muito interessante, né? Que é assim, então é aquele tipo de moleque peste que é querido, né? Assim, é pestinha porque é pestinha, mas uma criança super, né? E essa exteriorização, ela faz parte de determinadas fases do aprendizado da vida, né? Se você não tivesse tido a felicidade, e veja que isso, né, para você hoje são todas boas memórias, Nossa, divertidíssimas, né? E aí essa felicidade gerada, mesmo na prática de uma coisa que não tem sentido, e que eram outros tempos, né? Daí hoje te dá noção para você saber que jogar pedra em vidraça é errado. Se você tivesse tido um caráter entalhado na marra, sabe, assim, uma coisa ultra ortodoxa, assim, contenção para tudo e você não pudesse nada, tá? Você ter passado a vida inteira com vontade de jogar, e veja que a gente está falando por analogias, né? sim. Você passaria a vida inteira com vontade de chutar uma caixa de correspondência, de jogar uma pedra na vidraça, e aí você vai para o teu trabalho, e aí as pessoas brigaram com você,
E aí você saiu de lá tão aborrecido que esse aborrecimento pelo que aconteceu e por se você se achar injustiçado, ele cria a ambiência em que tudo aquilo que foi reprimido vem à tona. Não tem E aí, dúvida. ao invés de você, enquanto criança, jogar uma pedra, você, enquanto adulto, você pega o teu carro e entra na loja com o carro, sabe? Então, o aprendizado, a consciência do que se faz, né, ela gera um aprendizado que dá força suficiente para que o caráter seja moldado e os instintos sejam contidos. Ah, não consegui jogar pedra nos meus amigos quando era criança. Ah, e está tudo errado, tudo aborrecido, fazem bullying comigo, não sei o que e tal. Eu perdi o emprego, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar uma arma, vou no teto do prédio e vou atirar em todo mundo. Você percebe? Então, às vezes, o erro, quando acontece na vida de cada um, veja como isso que eu estou falando é uma coisa relevante. Opa, Às se não é. vezes, o erro, quando acontece na vida de cada um, ele é absolutamente necessário porque é o momento exato de aprender. Sabe? O que não pode é depois ficar se lamuriando a vida inteira pelo erro cometido, se escondendo falsamente através de falsas e internas lágrimas, sem ter aprendido a não cometer a mesma coisa. Você sabe que nós falamos muito em tendências, né, nas escandas e nidanas, né, que a gente vem. E eu sempre falava, quando eu dava palestras, no tempo que eu dava palestras, que as pessoas tinham tempo, enquanto estamos vivos, né, como você chamou bem a atenção, algumas vezes você tem que fazer as coisas enquanto você tem possibilidade dentro desse corpo, porque passando para o outro lado, você já não, você está limitado a algumas coisas, né? Porque tem, só fazer um parênteses assim, é que daí ninguém pode, Grego, evitar os efeitos cujas causas eu tenha criado, boas Sim. ou ruins. Ninguém pode. Se eu criei causas em vida, eu vou ter que resolver os efeitos em morte. Se eu criei causas no mês passado, vou resolver os efeitos desse mês. Mas você chamou a atenção, isso que eu queria falar. Você falou da conduta, que muitas vezes a maioria das pessoas, todos, de alguma forma, nós fomos reprimidos de alguma coisa. Nossos pais Sim. nos deram educação, já pegaram a gente fazendo besteira, vamos dizer, nos passaram uma repreensão, disseram, você não faz isso, mas você gostava de fazer aquilo, né? Não quebra vidraça, mas eu adoro quebrar vidraça, aquele barulho, destroçando tudo. Então, teve gente que não pôde fazer isso que eu quero dizer. Então, você chega lá na frente, eu já disse isso até na própria iniciação, nós estamos aqui em caminho da iniciação e tal. Vai chegar numa parte da iniciação que, se você não resolveu as suas coisas, que você bem chamou a atenção muito oportunamente agora, aquelas, pô, mas era uma besteirinha, eu tinha que ter quebrado um vidro, eu tinha que ter quebrado um vidro. Esse vidro hoje, não quebrado, ele pode ser um momento explosivo, eu posso fazer uma besteira por uma babaquice de trânsito. Eu posso fazer uma coisa Exatamente, terrível, né? exatamente, exatamente. De potencializar isso. Então, sabe, é importante que cada um que está nos ouvindo nesse momento veja o que foi reprimido dentro de si, para trazê-lo à tona através da memória, né? Trazer, como você já explicou aqui, muito legal, está bem gravado aqui. Você tem que rememorar a coisa, trazê-la presente para ela se apresentar e para você olhar ela de uma forma diferente e poder trabalhar, Se libertar, né? se libertar, transmutar, né? Não é mágico, não é um passinho de mágica, né? Mas isso é muito importante que traga à tona o que. Você quer ver um exemplo? Bom, primeiro assim, né? Muito legal esse tema que apareceu hoje aqui. Não, isso que a gente nem entrou diretamente ainda no assunto, né? Ó, uma coisa que é importante a gente deixar bem clara é assim, não é porque jogar pedra na vidraça dá a sensação de alegria, que é uma alegria desejada por todos, né? Tem gente que nunca teve vontade de jogar pedra na vidraça, de ninguém, né? E tem gente que tem vontade de jogar pedra na vidraça, né, dos outros. Veja o que eu estou falando. E daí isso já faz parte daquelas causas que eu mesmo trouxe, os efeitos que eu mesmo trouxe para resolver, que é a questão do destino, né? Destino e karma, eles estão intimamente entrelaçados, né?
Por isso que o professor... Bom, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Com, assim, para minha alegria, minha felicidade, já há 4 décadas, né? E o professor Henrique José de Souza, fundador da Eubiose, né? Ele fala em transmutação, sabe? Reconstrução de caráter, transmutar o coração, o cérebro ao lado do coração. Então, um processo de se, assim, de se auto-reconstruir. E que o caminho para que isso aconteça é a iniciação. É porque todos nós nascemos com coisas que vai fazer com que... Tem 2 moleques andando. Um está lendo um livro e o outro vai estar com a pedra na vidraça. Os 2 estão se divertindo igual. Qual é que é o certo, qual é que é errado? Os 2 estão absolutamente certos. Né? Quem é que está errado? O que jogou a pedra. Tudo bem. E o outro? Está errado também por quê? Porque ele devia ter dito para o amiguinho, não joga pedra. Né? Então, cada um de nós, sob seu aspecto, sob sua vida, sempre está certo e sempre está errado. Até que a gente consiga compreender o conceito de certo e errado e trafegar, flutuar, viver, voar acima dos 2 conceitos, olhando a vida e vivendo a vida sem ser refém dela. Né? Quer dizer, assim, sem ser refém dos instintos, das emoções, dos pensamentos, do que seja. Quando eu faço isso, aí então eu começo a diminuir os fatores que me levam a grandes embates para ter uma conduta adequada e que me levam a gerar um destino sempre complicado de ser resolvido. Porque o destino que eu gero é meu. Você sabe que ninguém pode interferir no destino do outro, por quê? Porque interferir no destino do outro é interferir no karma. Com certeza. Não pode. E não existe isso. Você pedir assim, Deus me ajude a santuar, me ajude, entidade A, não importa qual a crença de cada um, a gente respeita todas indistintamente, né? Mas não existe aquele contrato tipo assim, olha, me ajude que eu dou a metade. Isso não existe, né? A interferência de karma, de destino, ela vai depender das ações do próprio indivíduo. Por exemplo, assim, vamos supor, você daí no caminho da iniciação, você vai caminhando em direção à lei, não é? E você aprende a manipular, no bom sentido, né? Todas as potências, todas as forças, todas as formas, né? Que engendram o bem-estar, o bom e o belo, essa coisa toda, de tal forma que o teu aura, né, que você enquanto indivíduo, passa a ser quase uma atmosfera curativa. Só de chegar perto de você, as pessoas se sentem bem. E tem gente assim, né, que você chega perto, você já se sente bem. Aí, a pessoa que daí está desestruturada, com um problema qualquer, com uma dor qualquer, não importa o que seja, né, uma parte de si em adharma. O fato dela se aproximar desse equilíbrio causa uma alteração na vida da outra pessoa sem que ela perceba e sem que o originador se envolva. Por quê? Porque foi mérito da outra pessoa se aproximar dele. Veja, isso são os raros... Veja só, né? São as raras possibilidades de interferência de karma sem gerar karma. E onde entra a causalidade nessa questão? A causalidade é o que moveu a pessoa a se aproximar daquilo que ela precisava. Tá? É a mesma coisa assim, você tem um caminho, e aquele caminho é o teu caminho. Só que ninguém vai te arrastar, ninguém vai te obrigar, ninguém vai dizer assim, ó, venha para esse caminho, porque daqui você vai ter tudo. Não, ninguém vai dizer isso, quem falar está errado. Né? O máximo pode dizer assim, ó, esse, para mim, é um bom caminho. E aí a outra pessoa, por causalidade e em embates contínuos em si mesma, contra as razões que a levam a se afastar daquele caminho que lhe pertence, ela vai naquele embate, vai naquele processo tal. Chega um ponto em que dá o primeiro passo. Aí a coisa anda. Agora, para que ela dê o primeiro passo,
Ninguém pode nem arrastá-la ao caminho, nem levar o caminho até ela. Ela vai ter que se mover sozinha para que isso aconteça. Aí sim, aí tudo que acontece ali para frente é lícito. Porque você sabe o seguinte, Grego, ó, viver sob a lei é dharma. Viver uma vida, né? A vida sob o destino é karma. Então, quando você se submete integralmente ao destino, você está se submetendo integralmente ao teu karma, esquecendo que o teu karma foi você mesmo que engendrou. Então, Sim. você fala assim, você está super aborrecido, você fala assim, eu estou tão aborrecido que daí eu vou andar esse quilômetro inteiro e vou lá e vou dar um chute naquela pedra. E você vai, né? E aí você tem esse quilômetro que você está andando para você raciocinar que aquilo que você disse para você mesmo não tem o menor sentido, né? E a tua intuição vai dizer, não, Jorge, não vai chutar aquela pedra que você vai machucar o pé. Aí o teu superior fala assim, não tem sentido você chutar uma pedra. Não, vamos entender o porquê que você está aborrecido que é chutar a pedra. Então você tem 1 quilômetro para raciocinar. Se nesse quilômetro você mudar esse comando, mudar o caráter, você vai chegar lá, né? E não só não vai chutar a pedra, como você vai ter aprendido nesse 1 quilômetro que você andou, e você ainda fraternalmente vai colocar um bilhete na pedra e falar assim, olha, se você chegou até aqui com vontade de chutar essa pedra, tanto quanto eu já estive, pense bem, não faça isso, meu irmão. E aí vem o terceiro modo de vida, então, o primeiro, a vida sob lei é Dharma, o segundo, a vida sobre o destino é Karma, e a terceira, a vida do liberto é Nirvana. Interessante. Você falou agora há pouco das pessoas de você interferir no karma do outro, não é bem assim, mas existem algumas pessoas que é interessante, que a gente, deve ter acontecido com você, quem está nos assistindo, existem certas pessoas que nós temos que nos encontrar periodicamente, seja isso periodicamente 1 ano, 2 anos, não sei o quê, que parece que existe uma troca, uma troca que é como se fosse uma bateria etérica, sei lá o quê, independente de. Não estou falando de contato físico nem de coisa nenhuma. Mas é interessante. E as pessoas chegam, as que têm mais consciência, dizem: puxa, quando eu te encontro, eu tenho a necessidade de te encontrar, de conversar, de estar perto, alguma coisa assim, eu saio suprido para. Porque a gente feito da mesma matéria, né? Mas o que eu tenho e que você tem? O que eu preciso de você e você de mim? Essas coisas. Uma parte do que cabe a cada um de nós resolver no caminho de aquisição de conhecimento, de contemplação das próprias coisas universais, é reconhecer qual é o corpo sideral, que é o que nos compete, sim. Qual é o meu corpo sideral? De onde que eu emano? Parte das minhas tendências vem de onde? Né? É o que a gente chama de estrela. Então, parte da conduta, parte do destino de cada um de nós, ele vem pré-escrito. Por quê? Porque é do que eu sou feito, de onde eu vim, qual é que é a minha tendência principal, qual é que é a minha origem, qual é que é o meu trabalho. Uma vez contemplado o meu corpo sideral, uma vez que eu sei de onde eu vim, e eu caminho para resolver todas as razões que me levaram a existir, chega um ponto em que acontece aquilo. Quando inicia-se um homem na Terra, apaga-se uma estrela. E não é o contrário, né? Quando o homem se inicia a ser de uma estrela, isso está errado, né? É o contrário. Né? Por quê? Porque aquilo está com um conglomerado a ser resolvido, com todas as tendências positivas e negativas. Quando você encontra um irmão de igual caminho, a empatia é inexplicável, né? E há uma troca. É como, por exemplo, assim, vamos supor, nós somos discípulos da eubiose, né? E da origem da eubiose, né? E aí cada um de nós está em um lugar do mundo trabalhando, por quê? Porque a lei manda cada um onde é necessário, não onde a gente deseja. Sim. E a gente trabalha um ano inteiro, vive o ano inteiro, sofre o ano inteiro, se alegra o ano inteiro, se entristece o ano inteiro, chora, ri, ajuda, atrapalha. A vida humana
com cardápio completo, né? E aí, uma vez por ano, nós nos encontramos, né, em determinado lugar e a gente troca experiência pelo simples fato de se encontrar. Não tenho dúvida, é bacana. Né? E aí, depois que eu volto desse encontro, eu sou o que eu sou e mais tudo o que meus irmãos foram durante esse ano. E todos meus irmãos são o que eles foram e mais tudo o que eu fui durante esse ano. E cada um recebe o que procura, né? Cada um sempre recebe o que procura. Sempre. É interessante, né? A justiça retributiva, né, ela só não tem um ajuste de relógio como o que a gente considera necessário, mas ela se move assim, invariavelmente, inexoravelmente, vai haver retribuição. Mas você tocou, não, claro, mas eu falei nos dois sentidos, porque eu posso ir para um Aham. lugar aí que todo mundo está em pleno êxtase, todo mundo regozijando, não sei o quê, e eu posso estar alheio a tudo Nada. aquilo. Não, Né? é a Então, mesma coisa assim. Você vai para uma turma e aí essa turma, para eles terem uma visão que você tem, eles têm que comer, beber, fumar, sei lá, não importa o quê. E você olha assim, nossa, mas que gente estranha, eles têm que fazer tudo isso para ver o mundo da forma como eu já vejo. Por exemplo, é que cada um tem sua tônica, não adianta, né? mas Cada um eu tem estou sua pensando no tônica. contrário também. Você tem muitas Lógico. oportunidades e você está com a tua viseira lá e você não. Ah, Você perdeu. mas não tem a menor dúvida, não tem a menor Isso, dúvida. isso Porque, acontece com muita frequência. porque assim, você falou, o comportar, né? Com junto, né? Tudo, né? E o portar, o portar é o levar. Então, o meu comportamento é o que eu levo comigo, ou o que me leva, o que me move, né? E o que me move, o que eu coloquei em mim mesmo. E o que eu coloquei em mim mesmo? Todos os meus instintos, emoções e pensamentos, sim, tudo bem. Só que, além disso, o que eu coloquei em mim mesmo é os caminhos através dos quais meus instintos, minhas emoções e meus pensamentos acontecem. Porque você pode ser completamente explosivo internamente e externamente a pessoa olha para você e fala, nossa, mas o cara parece Buda de tão pacífico. É que é o seguinte, você fala assim, mas aperta o botão louco para você ver o que acontece. É que o botão louco nunca vai ser apertado, por quê? Porque está em contenção. Por quê? Porque quem manda é a vontade. Enquanto a vontade não for... Vontade não é desejo. Enquanto a vontade não for exercitada no ser humano, ele é um permanente refém do seu próprio destino, com uma conduta sempre em adharma, contrária à lei. Você está me fazendo lembrar, eu não sei se eu já falei aqui, provavelmente devo ter falado aqui, isso que nós estávamos falando exatamente de você ir num lugar, sentir uma coisa e outro vai lá e não sente absolutamente nada. Aham, aham. Eu acho que eu disse, nosso querido amado irmão Jefferson, né? Jefferson de Souza. Que Uma vez saudade. eu fui lá com uma pessoa, me levou lá, fora de qualquer temporada, né? E eu fiquei conversando com o seu Jefferson e a pessoa junto também. E depois que nós saímos, falou, vocês são loucos. Vocês têm conversa de louco, rapaz. Bem assim mesmo. E que felicidade poder ter essas conversas de louco com esses loucos tão sublimes, né? Conversa de maluco e tudo isso aqui, né? Aí, numa segunda oportunidade, a mesma pessoa esteve lá, tudo isso aqui. Ah, não vou, porque vocês são malucos mesmo, vai lá você sozinho e depois avisa quando terminar a conversa com ele aí, e tudo bem. Assim aconteceu. A terceira, a terceira oportunidade, eu estou rindo aqui com muita saudade. A terceira oportunidade, esta pessoa permaneceu. Sabe-se lá por quê? Dona Felícia também. Acho que conversar com a Dona Felícia e tudo isso aqui e tal. E foi muito gostoso, permanecemos lá um bom tempo, né? E na saída, essa pessoa disse para mim, esse homem é puro amor, sabe? Esse homem é puro amor. Coisa que ela não tinha visto, a pessoa não tinha visto nas duas vezes anteriores. E ela pode, eu falo, arrepio, olha, como se fosse hoje, porque a gente revive, né? A gente se desloca até aquela coisa. Então, quer dizer, o que aconteceu? Ela rompeu algum véu? Não sei. Então, a É o que pessoa a gente permitiu. conversou, aí por causalidade, por mérito,
o próprio fato dela poder ter estado ali, a ambiência em si contribuiu para que é como se fosse a ambiência é como se fosse um catalisador, sabe? Mas, então, veja, eu só dei esse exemplo aqui, porque quantas oportunidades a gente tem e não aproveita, e a oportunidade, dizem que ela não acontece, né? Mas a oportunidade se refaz, né? E muitas vezes. 3 Então, vezes. a gente tem que estar atento a essas coisas, como tudo Por pode isso mudar, e que a lei existe o sempre nos dá conceito uma nova de oportunidade. por isso que existe o conceito de lugares santos ou lugares sagrados, né? O que é o lugar santo ou lugar sagrado? É aquele lugar que ele tem potencialmente um efeito absolutamente transformador e vai te dar tudo o que aquele lugar é, e aquele lugar foi construído, né? Tem ao longo não importa, né? E aí tem a questão, então, mas todas as religiões têm seus locais sagrados, Com óbvio. certeza, E sim. todos esses locais sagrados vão transformar aquele que for ali, óbvio. Por quê? Porque é um egrégora, tem uma massa vital ali Isso, gigantesca. A questão é, vai transformar no quê? exatamente. Num liberto, num escravizado, num iniciado, num fanático, num pacífico, num agressivo, num puro, num mercantilista. Aí, Naquilo que você é, que você falou, ninguém dá o que não tem, então o que você é vai aflorar. vamos imaginar que, sabe aquelas salas que tem nas indústrias automotivas que daí bota a carcaça do carro ali e aí aquela tinta vem. Isso. Então, cada local sagrado assim, funciona daquela maneira. O que muda é que tintas foram colocadas ao longo dos milênios nesse local sagrado. E aí a sala é igual para todo mundo, o jato é igual para todo mundo, mas a tinta que vai te colorir, ela muda de lugar para lugar. E como é que você é atraído? Para qual sala você é atraído? Não sei. Qual é o teu destino? Né? E você está indo em direção a uma sala que vai te pintar de vermelho rubro, né? E aí, para a tua felicidade, no fundo da tua consciência, assim, existe mas eu não gosto de vermelho, como é que estou sendo empurrado nessa fila para ser pintado de vermelho? Interessante, então. Aí você vai lá. Não, e aí você, quando vai entrar, não, mas eu quero ir para o fim da fila para pensar melhor. Né? Eu falo, não, mas na verdade vermelho eu quero uma sala azul ou amarelo ouro é outra coisa, que é a minha tônica. Né? Então, mesmo você tendo daí o karma, o destino definido para ser pintado de vermelho, mais uma existência, na última hora você exerce, né, a vontade de, puxa, mas eu posso ter tendência a entrar na sala vermelha, né? Mas, na verdade, né, o que sempre me deixou feliz e eu tinha esquecido é eu ser pintado de amarelo, porque Mas você amarelo é falou minha na cor. tendência agora. Como discernir a tendência? E nessa hora, se o Não, vermelho era a minha necessidade, vamos mas dizer. é que a tendência ela é instintiva, né? Então, suas tendências positivas e negativas são forças descomunais instintivas, né? Inteligências instintivas. Para que eu consiga discernir, eu tenho que ter uma força acima dessa descomunal inteligência instintiva, que é a razão. Quando nem a razão ajuda, eu tenho que ter uma força que esteja acima dessa razão, que é outra força descomunal, né? Que é a intuição. Aí, acima da Intuição. intuição, não tenho nada. Aí, a intuição diz assim, puxa, mas na verdade, né? Você pensa que a tua tônica é essa, mas é porque você esqueceu que você um dia já foi azul, um dia você já foi amarelo, ou um dia já foi vermelho e agora você está querendo se pintar de preto, né? Então, e esse jogo entre, né, o que eu tenho impulso para fazer, qual é a emoção que eu vou sentir, qual é o pensamento que eu vou ter, qual é o ato que eu vou cometer, o jogo desses impulsos interagindo com a vontade, que é o princípio superior, né, no ser humano, é que vai definir qual é que é o meu destino. O destino, no final das contas, ele é o conjunto de livre-arbítrio mais karma e mais conhecimento. E se você usa adequadamente o livre-arbítrio, se você usa adequadamente a compressão de karma, se você usa adequadamente a possibilidade de adquirir conhecimento, chega a um ponto em que você está livre. E o que é a pessoa livre? É aquela na qual o caráter ele está entalhado de tal maneira que qualquer coisa que ele faça
naturalmente é de lei. Qualquer coisa que ele faça, naturalmente é amor fraterno. Qualquer coisa que ele faça, naturalmente exala compreensão. Por quê? Porque ele se automoldou. É um Dvijna, duas vezes nascido. Primeiro do seu próprio karma e destino, e segundo da sua própria vontade. Você falou da lei, né? E parece que alguns já dissemos aqui, parece que existe alguma coisa instintiva no ser humano, instintiva, é um instinto, né? Instinto mesmo. O ser humano tem instinto também. É um É animal. lógico, mas é que a gente, assim, só queria fazer um parênteses, que geralmente a gente pensa que o instinto é uma coisa ruim. Não, o instinto só é uma coisa ruim quando ele manda em você. Assim, você está andando na rua passeando com um cachorrinho. Você é a razoabilidade e o cachorrinho é o instinto, porque ele é ânima, né? É Sim. errado? É super. E a convivência como é que é? Fraterna, alegre, tranquila, ou se olha e o instinto faz aquelas peraltice todo, e se joga, e vai, e morde, coa, late para um para outro, e você passeando, dando um tempo da tua vida para levar o instinto para passear, só que o instinto está preso por uma cordinha. Isso. Agora, quando, e aí, isso é normal, é de lei, sabe? Você ensinar um instinto. É de lei você ensinar aquela emoção densa do bichinho, ele vai querer avançar em um, avançar em outro. Não. Agora, quando você, ao invés de ficar de pé, carregando o teu instinto e dando para ele a direção, você inverte, você fala assim, olha, agora tenta andar aí em dois pés, e eu vou pegar essa coleira e vou botar no meu pescoço e você me conduz. Não vai funcionar. Ou então, você acha tão engraçado tudo o que o instinto está fazendo que você se esquece de usar a razão e aí você é conduzido pelo próprio instinto. E o instinto vai loucamente, leva para o meio da rua, passa um caminhão em cima de você e do teu instinto. Ah, mas isso foi azar, isso foi karma. Não, isso não foi nem azar nem karma, foi burrice, com todo respeito. Por quê? Porque nunca o ser humano pode se deixar levar pelo instinto. E o instinto é errado? Não é errado. Por quê? Se não existisse a inteligência instintiva, nenhum órgão funcionaria, que funcionam independentemente. A gente está conversando, você está controlando e mandando teu coração bater? Não está. A gente até pode fazer isso, né? Mas no momento de não está, não é necessário, né? Então, tudo funcionando. Inteligência instintiva, sem isso você morre. Você vai botar a mão no fogo e imediatamente puxa a mão. Inteligência instintiva vai te proteger, né? Você está numa situação de risco e daí então há uma descarga de adrenalina e toda a tua inteligência instintiva em busca de sobrevivência vai acontecer completamente razoável, desejável, de lei, né? O que não pode é você nortear e entregar a tua vida de ser humano, a tua vida de ser divino a aqueles instintos e forças elementais que em você esperam adquirir consciência. O erro é isso, você se submeter a, né? Você assim, você acha, mas o meu destino está traçado. Não, o meu destino está escrito, não traçado. Traçado é entalhe, caráter. Então, ele está escrito. Agora, aquela escrita vai precisar ser entalhada. E na hora que aquela escrita diz assim, não, você vai ser agressivo. Eu estou entalhando o meu caráter, seguindo aquela regra assim, ó, eu vou ser agressivo. Disse, não, eu vou ser, não, mas agressivo eu não quero ser. Daí eu viro um pouquinho o entalhe e digo, eu vou ser fraterno. Aí aquilo está descrito automaticamente, ó. Acabou. Sim. Transmutado. Não Então, destruí, eu mudei, eu dei consciência. Por quê? Porque eu não brigo com o meu destino, eu não brigo com o que estava predeterminado. Por quê? Porque foi eu mesmo que criei. Eu não posso falar para mim, pega a caneta com a mão direita e com a mão esquerda eu vou arrancar meus cabelos porque a mão direita pegou a caneta. Não, peraí. Então, mão direita, volta, a mão esquerda, o que está acontecendo? Olha o seguinte, eu preciso pegar a caneta, espera aí. Então, esse processo de compreensão, de discussão, de conhecimento de si mesmo, isso é iniciação, isso é conhecimento, isso é contenção, isso é reescrever o caráter. Por quê? Porque em reescrevendo o caráter, você molda o destino, moldou o destino, você resolve o karma.
O destino tem que ser moldado. Ele está escrito, mas não entalhado. Então, o escrito tem que ser novamente entalhado ou reentalhado. Para quê? Para que não se propague e a vida, então, tenha sido usada adequadamente para fazer o quê? Resolver aquilo que eu mesmo dei causa nas outras vezes. Você está falando da lei, e eu falei daquela hora do instinto, no sentido seguinte: você muitas vezes está aqui e você sabe instintivamente, ou seja, lá, instintivamente ou através de memória, de o que você está fazendo, o que você quer fazer, ou não é bom, ou é. Então, existe alguma coisa, vamos ver se eu consigo me expressar direito. Existe alguma coisa, vamos supor que existe a lei. Vamos falar da lei, vai? Ela é Não, amorfa. então tira o supor, né? Existe a lei. Existe a lei. Existe a lei, mas eu não sei a forma da lei, o que ela é. Não importa. A gente tem que levar em consideração só o Atadharma Meru. É até onde a lei alcança. Eu acesso isso aqui, vou pensar hoje, vou quebrar uma vidraça, como você falou agora. Vou quebrar uma vidraça. Mas alguma coisa me diz, e não é nada humano, não. Não é que meu pai que me ensinou, ou que eu li no jornal, ou apareceu no telejornal, de que é proibido quebrar vidraça, pô. Mas alguma coisa instintiva me diz que eu não devo quebrar vidraça. Então, isso que eu quero saber. A pergunta é específica. Isso aí é a lei agindo, a lei, ou é o meu, ou são os minhas escândalos e midanas, que é uma espécie de uma memória que eu estou acessando para... Então, Entendeu? Entendi perfeitamente sua colocação, muito interessante, porque assim, eu tive o instinto de quebrar a vidraça. Tá certo usar essa frase, porque o instinto quer diversão, né? E aí eu tive um instinto de não quebrar. Não, daí não. Aí eu tive a intuição de não quebrar. Isso Sim. Que diz para você, não atenda ao instinto, isso que a gente chama de consciência. E a consciência em cada um de nós, ela é inata. A compreensão dos erros, né? O aprendizado com os erros. O nivelar tudo que me forma, com a mesma consciência, faz com que todos adquiram a consciência em seu plano, e aí, em acontecendo isso, o próprio estado de alma ele tende a mudar em direção à imortalidade. Então, o que me intui a não fazer o errado? O que me intui a não fazer o errado sou eu. E o que gostaria de fazer com que eu fosse atravessar a rua correndo sem olhar? Você? Quem é esse eu? Sou eu. Esse sou eu? Como é assim sou eu? Eu sou aquele que troca de roupa todo dia para trabalhar. Eu sou eu. A persona que eu estou usando hoje, a persona, aquilo através do qual o som ecoa, esse se chama Jorge. Então, é daí que parte a intuição, é daí que parte o caminho da consciência. O que eu preciso é fazer com que aquela parte temporária de mim mesmo tenha a mesma consciência que aquela parte permanente de mim mesmo. Quando a parte permanente de mim mesmo... Temporária e permanente, muito bom. Lógico, quando a parte permanente de mim mesmo, que sou eu, tem a mesma consciência que a parte temporária de mim mesmo, que é o que eu estou sendo nesse momento, essa parte temporária se funde e adquire o que a gente conceitua como imortalidade. Do ilusório conduz-me ao real, das trevas à luz, da morte à imortalidade. Instinto, razão, intuição. E está disponível para todo mundo isso. É obrigação de todo mundo grego, é dever de todo mundo grego. É por isso que a gente existe. Nós não existimos para alimentar desejo e nem para levar cachorrinho para passear, na analogia com os instintos e desejos, né? Nós existimos para compreender o universo, porque uma coisa muito interessante é assim, grego, toda a matéria que nos forma, o átomo, a eletricidade, as inteligências instintivas, as inteligências que nos dão os sentidos, a própria capacidade de pensar, tudo que nos forma é atributo, é resultado de alguém que já existiu. Alguém já existiu e contribuiu para aqui. E o que eu tenho por função agora é fazer com que toda a consciência que eu posso ter nesse momento seja dada a tudo aquilo que em mim existe e que me foi delegado por aqueles que já existiram. E eu digo assim,
eu me comprometo a não dar um passo, eu me comprometo a dar um salto. Porque eu vou interromper a cadeia de geração de necessidades, e vou criar uma cadeia de geração de consciência. Eu vou acabar com o processo de descida e iniciar um processo de subida. É para isso que a vida existe. A minha muda... Isso é mudar o destino. Por quê? Porque o destino ele está 101% submetido à vontade. Por quê? Porque vontade é intuição. Vontade é o que eu sou. E o destino e o karma é o que eu estou. Você está falando de pegar as informações, por exemplo? Eu tenho acesso à minha mônada? Minha mônada está disponível para mim, assim, para eu chegar lá e... Mas não existe disponível para mim, porque quem está falando é ela, né? É ela, perfeitamente, mas isso que eu digo. Tá eu sou parte não, do todo. É como se a tua camisa estivesse falando assim, mas eu tenho acesso ao grego, né? Aí você vai e fala, não, você está me vestindo. Tá. Nós estamos existindo hoje, no final do dia, eu vou ter toda a experiência que você também está tendo, sendo uma camisa. E amanhã, essa camisa, ela com toda a experiência que ela tem, ela vai para ser lavada e vai para o armário, né? Vamos supor que fosse um armário comunitário. E você amanhã vem com outra roupa. Aí um dia, alguém precisa na tua casa de uma camisa amarela. Só tem uma camisa aqui amarela lavadinha, mas que já tem a experiência de ter sido usada um dia pelo grego. Isso são as almas, grego. E você que troca de roupa todo dia, você é o espírito, a mônada, o eu superior, ou a parcela universal, ou a chama divina, ou a Atman, ou que nome se queira dar, não importa. Tá? O importante é, de nossa conversa, que a gente tenha clara noção que está escrito, Maktub, está escrito, pode ser entalhado como karma, mas deve ser mudado para que daí então eu seja senhor absoluto do meu destino. Nosso destino é ser senhores absolutos do nosso destino. É a nossa obrigação. Por quê? Porque o destino que eu tenho hoje é o resultado que eu gerei antes. E o que eu gerei antes é o que me transforma hoje. Em tão bom quanto eu sou e tão ruim quanto eu sou. E o tão bom quanto eu sou, preciso fazer com que o tão ruim quanto eu sou seja transformado para quê? Para que não sobre nada de ruim que justifique o novo destino a ser reescrito. Chega um ponto em que o que está escrito é dharma, é lei, não é mais karma. Sabe? Que o karma existe como justiça retributiva para fazer com que bem e mal tendo a neutralidade. Quando o destino de cada um for sinônimo de dharma, a própria existência ela é uma opção. E é o nosso destino. Nosso destino é chegar a um ponto em que nós possamos decidir se nós queremos existir ou não. E aí, nesse momento, pela consciência que nós teremos, a gente vai dizer assim, não, eu quero existir por quê? Porque eu vou trabalhar por aqueles que ainda não têm a consciência que eu tenho. Para a gente finalizar, é verdadeira a expressão o meu amanhã, ele não está escrito, eu que tenho que escrevê-lo? 100%. 100%? 100%. Então é isso. Não só o teu amanhã, como a tua próxima existência, a tua próxima vida. Por quê? Porque você sempre vai colher amanhã o que você está plantando hoje. Você não colhe de ninguém. E você não planta por ninguém. Você pode compartilhar. Meu amanhã não está definido. Não existe essa coisa que nós estamos falando de destino. Ele está escrito, então não adianta não, porque não, amanhã já está escrito. O que acontece, grego, é que às vezes as pessoas elas passam hoje chorando por ontem, tendo medo de amanhã. Então, exato. Ao invés de hoje resolver as causas que poderiam gerar lágrimas, sente e chora e propaga as lágrimas para amanhã e mais a decepção por ter passado um dia sentado chorando. A vida não é simples. A vida não é simples, mas ela deve ser sinônimo de trabalho, de transmutação. Por quê? Porque nós precisamos transmutar as causas que nos deram vida, precisamos transmutar as causas que movem o universo, precisamos transmutar as causas que geram as dores para a humanidade. Esse é um bom uso para a vida. E daí amanhã? Amanhã eu vou escrever hoje. Por quê? Porque amanhã é só hoje daqui a pouco. Hoje daqui a pouco, exatamente.
Entende? Ele não existe, né? Você vai criá-lo, né, poxa? Eu dou com o martelo no dedo hoje, né? E amanhã eu acordo com o dedo inchado. Eu vou dizer assim, puxa, mas que azar que meu dedo está inchado. Por que que meu dedo está inchado? Vou sentar e vou chorar porque meu dedo está inchado. Pô, mas tu que deu com o martelo ontem, meu camarada. Você quer fazer o que hoje? Tá Né? certo. E faz o seguinte, e não senta e chora, e não senta e fica reclamando que ontem você devia ter agido diferente, age diferente hoje. Passa uma pomadinha, passa uma gás e um band-aid, e é o seguinte, vai à luta, vai procurar ser feliz, vai resolver tua vida. Né? Depois de mais alguns hoje, o teu dedo já desinchou e você aprendeu a nunca mais dar com o martelo no dedo. Né? E não sentar para chorar, e nem se arrepender por já ter dado. Por quê? Porque o teu dedo já está inchado. Não adianta você reclamar porque você ontem pegou o martelo, porque ontem você não tinha consciência que doía. Hoje você tem consciência que dói. Né? Aprender com o erro, aquisição de consciência, repetir o erro, aí já é mais complicado. Eu estou rindo, desculpa. Eu me lembro da história do passarinho, né? Muita gente sabe. Muita por aí. Você sempre me fala isso, é por aí. Né? Brother, é bom a gente terminar vida de passarinho não é fácil. Né? Não é fácil, não. Principalmente passarinho que não tem consciência do que come, né? Exatamente. Boa, que daí ele fica muito pesado e não consegue voar, Grego, por isso que eu estou falando. É isso aí, boa, saiu bem. Brother, muito obrigado mais uma vez, foi muito legal, muito esclarecedor. Fiquem bem, fiquem em paz e sejam senhores dos seus destinos, porque se vocês não forem, ninguém vai ser, sabe? E não tem, assim, jogar o destino ao acaso, nem sequer isso existe, porque não existe acaso, é causalidade. Você planta, você colhe. Então escrevam as próprias vidas. É simples pra caramba, tá bom? Fiquem bem, fiquem em paz e uma boa vida para todos. Como é que é? A esperança da colheita reside na semente, né? Pés mestres em semine. A esperança da colheita reside na semente. Aplica-se integralmente à vida de cada um. É isso aí. Brother, fraterno abraço. Até a próxima. Tchau. Gente, que legal, né? Bom, nossa, que bacana fazer uma horinha de conversa desse tipo, né? E agora a hora da reflexão, né? Sempre que acaba, na hora de colocar, passar para frente, assim, a gente revive, assiste de novo, já tem aquela coisa viva na cabeça, né? Porque acabamos de vivenciá-la, está viva ainda aqui. Então é momento de digerir isso de uma boa forma, né? Para que possa reverberar naquilo que a gente necessita, né? Mudança. Quem é que não precisa de algo? Quem é que não precisa de respostas? Quem é que não precisa de, sei lá, né? De melhorar o seu estado de ser, sua vida, o seu amanhã, né? Acordar com os insights, ter os insights hoje, na reflexão noturna, para construir o amanhã melhor do que hoje, né? Isso é bacana. Tá aí, somos privilegiados. Quem não percebe, paciência. Fraterno abraço e o feliz sempre. Tchau.